Vamos fazer um experimento? Não. Pegue 3 recipientes, um com água quente, outro com água morna e um outro com água gelada. Primeiramente, pegue sua mão direita e coloque no recipiente com água quente. Logo em seguida, sua mão esquerda no recipiente com água gelada. Depois de uns 30 segundos, mais ou menos, coloque as 2 mãos na água morna. Cada mão terá a sensação de continuar no ambiente que elas estavam anteriormente. E bom, esse experimento proposto por John Locke exemplifica muito bem um conceito bem importante para a ciência cognitiva hoje em dia, que são as ideias sensoriais. Prazer, eu sou o Thiago Rodrigues, estudante de psicologia, e não, isso não é uma bíblia. Bom, para eu te explicar todo o trajeto que John Locke fez até chegar a essa noção de ideias sensoriais, eu tenho que continuar de onde nós paramos no último vídeo, que foi justamente a descoberta que Ada Lovelace fez. Ada Lovelace defendia a ideia que, diferente dos humanos, as máquinas não possuíam uma propriedade criativa. Elas só estavam programadas para fazer o que elas foram programadas para fazer. Vale a pena dizer que essa ideia faz total sentido olhando para a máquina analítica de Charles Babbage. Porém, Alan Turing, o pai da computação, desenvolveu em seu artigo denominado Computer Machinery and Intelligence a ideia de que as máquinas possuem sim uma propriedade criativa. E hoje em dia esse artigo é um dos pioneiros em inteligência artificial. Vale ressaltar que a importância e o impacto que essa ideia de Ada Lovelace teve no surgimento da psicologia e de diversas outras áreas foi muito importante, então não podemos descartar isso. Agora, voltando para a psicologia, definitivamente um dos maiores nomes dessa ciência e de outras, sem dúvidas, é René Descartes. Algumas contribuições como o conceito de condicionamento utilizado pela psicologia foi descoberto por René Descartes. Ele chegou a chicotear um cachorro 7 vezes ao som de um violino. Depois de certo tempo, apenas o som do violino fazia com que os cachorros tremessem de medo. Eu sei, você pensou, eu pensei, nós pensamos, que otário. René Descartes se propôs a responder diversas perguntas interessantes para a psicologia. Por exemplo, a mente e o corpo possuem naturezas distintas? O mundo material e o mundo mental são coisas diferentes? Se sim, como elas interagem entre si? Antigamente, se acreditava que a mente exercia um poder muito maior sobre o corpo do que o corpo sobre a mente. No entanto, René Descartes fala que, na verdade, essa influência é mútua, mas ainda assim assumindo que são duas coisas substancialmente diferentes. O corpo seria algo material, palpável, que preencheria e ocuparia um local no espaço, e funcionaria de acordo com as leis mecânicas, assim como os autômatos e os relógios. Diferente da mente, que seria algo substancialmente imaterial, não ocuparia um local no espaço. Antes, algumas coisas como percepção e movimento eram atribuídas à mente. No entanto, para Descartes, a mente só possuía uma única função, que era a do pensamento. E aí a gente sai de um problema para outro. No, God! Antes o problema era mente e corpo, e agora o problema é físico-psicológico. Aqui toda a atenção foi direcionada para o estudo científico da mente e dos processos mentais. A mente era algo conhecido como alma, um conceito teológico e religioso. Descartes também defendia que a mente deveria ser localizada em um local no cérebro onde não havia nenhum tipo de divisão, não possuía nos 2 hemisférios do cérebro, era algo unitário. E esse local seria conhecido como glândula pineal. Outra grande contribuição de Descartes foi a noção de que a mente produzia 2 tipos de ideias, as ideias derivadas e as ideias inatas. As ideias derivadas eram ideias formuladas através de estímulos externos. Esses estímulos externos eram captados por meio dos sentidos humanos. Penso, logo existo, seria uma dessas ideias inatas. Porém, a gente vai deixar isso para um outro vídeo em que a gente vai discutir um pouco sobre determinismo versus livre-arbítrio. Durante o século XIX, 3 correntes filosóficas ficaram responsáveis por abalar completamente o mundo científico da época. Essas correntes filosóficas também foram responsáveis por sairmos dessa psicologia pré-científica. Um homem conhecido por ser o pai da sociologia impregnou o pensamento científico europeu pelo espírito do positivismo. Auguste Comte propôs que o conhecimento humano deveria ser extraído apenas de fatos inquestionáveis, ou seja, aqueles que eram extraídos através do método científico. Tudo aquilo que a gente conseguiria enxergar de maneira objetiva passaria pelo filtro do positivismo. No entanto, qualquer coisa especulativa, duvidosa ou metafísica seria descartado completamente como conhecimento válido. Logo, Comte iria rejeitar completamente isso, considerando uma mera ilusão. É
Essa noção que Comte trouxe abalou tanto o mundo que as ciências sociais tiveram que abandonar as questões e explicações metafísicas e voltar seus estudos para apenas fatos observáveis. Até aqui tudo faz sentido, porém, nós precisamos de algo que sustente que esses fatos observáveis são suficientes para explicarmos o que queremos explicar, certo? Não! E aqui que entra uma doutrina que iria dar mais força ainda para o positivismo, o materialismo. O materialismo afirma que para entendermos o funcionamento do universo, temos que recorrer a princípios físicos e químicos. E assim como o positivismo, as explicações, origens e existências do universo poderiam e deveriam ser explicadas através da matéria e da energia. Assim, mais uma vez, deixando de lado o imaterial da metafísica. E isso também serviria para a consciência humana. Os materialistas concentravam seus esforços em explicar a consciência através de estruturas anatômicas e fisiológicas do cérebro e do corpo humano. E para fechar, a terceira ideia filosófica foi a que mais influenciou o surgimento da psicologia moderna, que foi o empirismo. Os empiristas focavam suas energias em descobrir como a mente humana adquiria conhecimento. Eles apoiavam a sua ideia ao dizer que o acúmulo de experiências sensoriais fariam a mente evoluir. Podemos citar aqui algumas ideias de empiristas que fizeram um grande impacto naquela época. Então vamos começar aqui com John Locke. Locke, assim como Aristóteles, defendia a ideia de que o ser humano era uma tábula rasa. Ao nascer, não tinha qualquer tipo de conhecimento prévio, assim descartando as ideias inatas de Descartes. Uma outra ideia de Locke foi diferenciar os tipos de experiências. O primeiro tipo seriam as sensações. Elas seriam adquiridas através do contato direto com os objetos. Por exemplo, cheirar uma rosa. Já o segundo tipo seria a reflexão. Logo após o input de informações sensoriais, a mente faria um processamento daquele conteúdo para adquirir algum conhecimento sobre a sensação. Aqui a gente pode notar que a sensação sempre vem antes da reflexão. E além do mais, poderia haver uma combinação de sensações anteriores para formar um novo tipo de ideia, as ideias complexas. E por falar em ideia, também temos uma distinção entre os tipos de ideias, que seriam as ideias simples e as ideias complexas. As ideias simples são um tipo de ideia passiva. Elas podem ser extraídas tanto da sensação quanto da reflexão. Elas são ideias extremamente elementares, então não podem ser reduzidas ou fragmentadas. As ideias complexas são formadas através da possibilidade de haver combinação entre as ideias simples. E esse fenômeno ficou conhecido como teoria da associação. Hoje em dia, diversos psicólogos defendem que esse fenômeno é basicamente a aprendizagem. Trazendo de volta o mecanicismo, nós podemos falar que as ideias simples são como átomos, indivisíveis segundo a concepção da época. Já as ideias complexas seriam como moléculas, seriam a combinação de diversos átomos, formando algo completamente diferente do original. Locke desenvolveu também um pouco mais sobre as ideias sensoriais simples, com os conceitos de qualidades primárias e qualidades secundárias. As qualidades primárias de um objeto existem independentemente de nós percebermos ou não elas. Coisas como tamanho e forma são consideradas qualidades primárias. Coisas como cheiro, sabor, cor são consideradas como qualidades secundárias. As qualidades secundárias dependem extremamente da experiência de vida do indivíduo. Elas não existem exatamente no objeto em si. E aqui é apresentado um conceito extremamente importante, que é o da percepção. E por falar em percepção, a gente já pode passar para falar de George Berkeley. George Berkeley é responsável pelo mentalismo. O mentalismo considera que todo conhecimento é função de um fenômeno mental, ou seja, a única realidade que nós podemos ter certeza que exista é a realidade que nós percebemos. Diferente de Locke, ele falava que as qualidades primárias não existiam. Na verdade, as únicas que existiam eram as qualidades secundárias. Afinal, ele afirmava que nós não conseguimos entender a natureza verdadeira de um objeto no universo experimental. Tudo que nós conseguimos conhecer verdadeiramente são o que nós percebemos ou sentimos desses objetos. Nice. Para Berkeley, é impossível conhecermos o mundo exterior objetivamente, pois se desconsiderarmos completamente a percepção, automaticamente as características e qualidades dos objetos seriam excluídas. E a percepção por si só já seria algo interno e subjetivo. Para ele, tudo que nós conhecemos no objeto é um acúmulo de experiências experimentadas simultaneamente. Mas ele também admitia que existia alguma consistência e estabilidade nos objetos do mundo material, e que independentemente de nós observarmos ou não, eles existiam. Te peguei, seu safado!
George Berkeley ficou conhecido pelo seu enigma da árvore. Se uma árvore cai numa floresta e não há nada, nem ninguém por perto para ouvi-la, será que ela realmente fez algum som? Por mais que nós podemos recorrer a questões físicas de como o som se propaga e o que é o som, segundo George Berkeley, aquele som só poderia realmente ser comprovado com uma mente captando aquilo. Mas aí você deve me perguntar, então quer dizer que a partir do momento que nós saímos de uma sala e deixarmos ela completamente vazia, sem ninguém nem nada por ali, ela deixa de existir? Bom, George Berkeley afirma que, para isso, teria que ter uma consciência que observa tudo a todo momento, que seria Deus no caso, o que é bem compreensível, afinal, ele era bispo. Sua teoria da associação das sensações serviu para explicarmos como percebemos os objetos do mundo material. Para ele, esse conhecimento era feito de combinações de ideias simples recebidas por meio dos sentidos. A primeira pessoa a aplicar o mecanicismo de forma sistemática, não somente ao corpo, mas também à mente humana, foi James Mill. Mill acreditava muito no método da análise para o estudo da mente humana, um método que reduziria a mente em partes mais simples, assim como o reducionismo. Segundo ele, para entender a composição de algo, nós temos que entender todas as partes envolvidas nisso. James Mill queria destruir completamente tudo ligado à subjetividade para demonstrar finalmente de uma vez por todas que a mente funcionaria como uma máquina. Aqui o dilema do livre-arbítrio fica cada vez mais acentuado. Para Mill, na verdade, a mente é algo totalmente passivo, apenas reagindo automaticamente aos estímulos externos. Não há qualquer tipo de espontaneidade no comportamento humano. A única coisa que poderia ser exclusivamente um fenômeno mental seriam as ideias e sensações, mas o processo de associação defendido pelo associacionismo entre ideias simples formando ideias complexas seria um processo totalmente passivo e automático, ocorrendo a gente querendo ou não. James Mill foi tão extremo em sua noção sobre a mente que criou seu filho, John Stuart Mill, de forma extremamente rígida, limitando quais tipos de experiência ele iria vivenciar e controlando completamente o seu ambiente. John afirmou mais tarde que seu pai não exigia somente a perfeição, mas até mesmo o impossível. John contribuiu de forma significativa para a criação de uma psicologia científica e foi contra a ideia da mente ser algo somente passivo. Para ele, a mente exercia um papel ativo na associação das ideias. E a formação de ideias complexas não seria apenas um somatório de ideias simples, mas algo totalmente novo, pois adquiriam qualidades que não eram encontradas nas formas originais. Por exemplo, se nós misturarmos vermelho e azul, nós formamos o roxo, uma qualidade que não era encontrada em nenhum desses dois. E ele denominou essa ideia de síntese criativa, na qual a combinação correta de certos elementos mentais iria produzir uma ideia diferente, que não era encontrada nos seus elementos originais. Toda essa dialética entre ideias e autores incríveis nos trouxeram até William Wundt, o pai da psicologia. Ele finalmente separou a psicologia da biologia. Sua abordagem ficou conhecida como estruturalismo. O estruturalismo tenta desmontar a mente e observar elementos mais básicos, como sensações, emoções, percepções, para entender como cada uma dessas partes contribui para nós pensarmos, sentirmos o que sentimos no dia a dia. Atualmente, diversos autores apontam que não existe uma única forma de psicologia. E aqui conseguimos entender que mesmo depois de séculos de ideias, percepções, se juntando e se separando, não temos o consenso sobre a verdadeira natureza humana. Por exemplo, a análise do comportamento afirma que não há necessidade de recorrer a uma mente para explicar o comportamento humano. E aqui vemos que temos muitas divergências ainda, até hoje, na psicologia. E temos um caminho muito grande a trilhar. Será que um dia teremos uma unificação e uma teoria geral da psicologia? Bom, isso só o tempo dirá. Mas enquanto isso, a psicologia oferece um impacto significativo na qualidade de vida das pessoas. E nos próximos vídeos vamos explorar cada vez mais a lindeza, a arte dessa área. Muito obrigado por acompanhar essa jornada de vídeo até aqui e até mais!